Então eu quero hoje falar sobre vivendo como família, ou em família, com um coração grato. E vou te falar, não vai ser fácil escutar essa ministração até o final. Porque quando nós falamos de gratidão, todos nós precisamos aprender muito sobre isso. Com relação à gratidão, existem pessoas que aparentemente elas têm mais facilidade para demonstrar um coração grato. E isso aqui, nós estamos explicando, só para deixar claro, nós estamos falando sobre a família de Deus, mas isso se aplica em tudo, em todas as áreas da sua vida, como família natural, no emprego, com a equipe que você trabalha, com os patrões que você tem lá, na escola onde você tem um professor lá e estuda. Se você pegar esses princípios e aplicar, você vai ter êxito em todas as áreas. Então, qual que seria o significado, basicamente? Tem pessoas que têm facilidade para ser mais gratos, né? Ou demonstram isso com mais facilidade. Isso você vê no culto. Às vezes, eu fui ministrar em uma igreja agora, e no final eu falei assim, olha, envia mensagem para o seu pastor, agradecendo a ele pelo cuidado que ele teve pela sua vida. E eu vou te falar, é uma pena que o pastor recebe 3 ligações, 3 mensagens, dentro de 50 pessoas no culto. Ele recebe 3 mensagens. Não é muito triste isso? Aí você entendeu, as pessoas não entenderam, ou elas não entenderam o que é gratidão. Porque dentro de 50 pessoas, 3, diante de um desafio desse, de mandar mensagem para o seu pastor, 3 apenas ter coragem de mandar. Aí qual é o problema disso? Pastor, será que são ingratos? Será que são tímidos ao ponto de dizer? Mas tem aqueles que talvez vão dizer assim, não, Deus sabe do meu coração, não preciso ficar puxando o saco do meu pastor. Hoje nós vamos entender que não é bem assim. Quando você tem que ser grato ao seu esposo, à sua esposa, à sua família, ao seu pastor, à sua liderança. Deixa eu só fazer um adendo. Como que é? Deixa eu só fazer uma correção. Uma correção não, uma nota, uma menção de honra. Uma menção honrosa aqui. Essa semana nós colocamos aqui a porta de vidro. E eu tive uma ajudante aqui. A melhor. Cadê a Solange? Solange foi a melhor ajudante que alguém pode ter. A esposa. E eu tenho certeza, porque o Vitor me procurou depois daquela conversa de ontem e falou, pastor, por favor, você chega lá no culto domingo e diz assim, o Vitor também tem a melhor ajudante que um profissional pode ter. Elas irritam a gente, elas pegam a ferramenta errada, ela pega o parafuso errado, ela senta na hora que nós estamos só com uma peça lá segurando, mas são as melhores ajudantes que nós podemos ter. Amém? Os irmãos imaginam o estresse que foi. Para colocar aquela porta ali, uma delas eu gastei 4 horas. Agora imagina 4 horas com a melhor ajudante do mundo do meu lado, mexendo no celular, pegando ferramenta errada e dando opinião. O pior não é isso. O pior é as perguntas que ela faz. Esse vidro aqui, será que se aquecer a ele a 1500 graus Celsius Fahrenheit? É assim as perguntas. Será que a composição desse vidro aquecido a 500 graus Celsius, e se for topado por uma criança de 3 anos e meio, você está entendendo? Aí eu olho para ela assim e falo assim, você sabe que eu não sou vidraceiro, você está me fazendo pergunta difícil, mas amém. Então a gente passa esses perrengues, né, Vitor? Não passa não. Porque nós temos a melhor ajudante que um homem pode ter, amém? Agora vamos para a palavra, vamos para a palavra. Vamos lá, gratidão. Pastor, vamos biblicamente. O que significa gratidão? Como que eu poderia resumir o que é gratidão? Gratidão ele seria o ato de reconhecer as dádivas divinas. E mais que isso, seria a virtude de reconhecer a bondade e grandeza de Deus, mesmo em momentos de dificuldade. É o que eu estou falando da porta aqui, é olhar e falar, Senhor, muito obrigado pela mulher que você me deu. Mesmo no momento de crise desse aqui, muito obrigado. Nós temos que ter um coração grato. E isso nós precisamos reconhecer com relação a Deus, mesmo quando está passando por um tempo difícil. Mais do que só, olha, eu fui abençoado, recebi uma promoção essa semana, Deus abriu uma porta, eu estou muito feliz, sou muito grato, vou dar uma oferta, eu estou muito grato. Agora chega aqui no culto pulando de alegria. O nosso maior desafio é quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas não estão boas, quando vem uma tempestade sobre a tua vida, quando a chuva vem,
os rios não quanto a tua casa. E nesse momento você conseguir enxergar a bondade e grandeza de Deus no meio de uma tribulação. Então, nós precisamos aprender a ser grato. A gratidão, ela precisa ser melhor praticada em nossos corações. Para sermos alguém grato, precisamos exercitar constantemente e pedir ao Espírito Santo que abra os olhos do nosso coração. Por que eu falei da palavra da Maria? Porque eu falei, Senhor, me faz enxergar no meio dessa dificuldade, no meio dessa luta, me faz enxergar aquilo que os meus olhos naturais não estão vendo, porque talvez os olhos do meu coração estão fechados. Talvez você vive reclamando do teu casamento, vive reclamando da tua igreja, vive reclamando do teu pastor, vive reclamando dos seus liderados, dos seus discípulos, mas você não pediu ainda para o Espírito Santo abrir os olhos do seu coração, para enxergar além daquilo que só os olhos naturais conseguem ver. Aí você vai começar a olhar e ver a mulher maravilhosa que você tem do seu lado, o homem maravilhoso que você tem do seu lado, o filho maravilhoso que você tem na sua casa, a família abençoada que Deus te deu, a igreja abençoada que Deus te deu. Você precisa aprender a pedir para que o Espírito Santo abra os olhos do teu coração. Aí sim, você vai começar a enxergar a bondade e grandeza de Deus em detalhes que você talvez não está enxergando. No Salmo 73, o Asaf, ele sofre uma investida maligna. E ele próprio diz que quase escorregou quando ele começou a olhar para as coisas. Quase que ele escorregou na fé. Asaf quase desistiu da fé. Lá no Salmo 73 vai dizer assim, Asaf dizendo, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele fala assim, eu tenho certeza disso. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom para os puros de coração. No verso 2 ele vai dizer assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença, como os homens são. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com a opressão. Com a boca arrogam assim os céus, e com a língua se apossam da terra. Olha a realidade que ele está falando. Ele fala assim, olha, eu entendia que Deus era bom, mas teve um dia que eu comecei a olhar e falar, meu Deus, esse pessoal não ama a Deus. Eu fico imaginando essa cena aqui, a mesma cena assim, imagina você, sai de casa para vir no culto que nem você veio aqui hoje. Aí você vai passando, aí você vê os seus amigos ou conhecidos, ou no barzinho ali tomando todas, com mulher, para os homens um monte de mulher cercada ao lado dele, e eles tomando todas, e você vindo para o culto e pensando, meu Deus, eu estou indo buscar Deus, olha o carro que esse camarada tem, olha, ele tem dinheiro para ficar, eu estou lutando para ter dinheiro, para pagar um sorvete para meus filhos no final de semana, e eles estão ali, bebendo e dizendo, e blasfemando contra Deus. Asaf está dizendo isso, olha, eu quase escorreguei quando comecei a olhar para essas coisas. Aí ele vai continuar dizendo, pois o dia inteiro, aí, versículo 13, a 12, desculpa, por isso, aqui, eu li até o 10, qual que eu li aí? 10, vamos lá, por isso, o seu povo se volta para eles e bebe das suas palavras até saciar-se. O pessoal começa a se encantar, sabe, começa a se perder. Olha, 11, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente, olha o que Asaf vai dizer, certamente me foi inútil manter o meu coração puro e lavar as minhas mãos da inocência. Fala assim, olha, do que está valendo a pena? Me consagrar, guardar meu coração, não fazer coisas erradas que nem os outros, enquanto eu estou aqui, fazendo a coisa certa, tentando fazer a coisa direitinho, do jeito que tem que fazer, eles ali não estão ligando para nada, estão enriquecendo. Ele está falando isso, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil. Para um pouquinho aqui, não é verdade isso? Se você parar para ficar pensando, fala, meu Deus, eu estou aqui
fazendo a coisa certinha, sou um crente obediente, estou falando assim, sou obediente, estou seguindo a tua palavra, estou tentando me manter puro, respeitar minha casa, guardar meu coração, fazer as coisas certinho. Enquanto isso, eu estou aqui, lutando, e os outros estão ali, dizendo que não tem Deus, fazendo a vida deles da maneira que quiser. E se você for parar para entender isso dessa forma, com os olhos naturais, você vai se perder. Você vai ficar sem entender, eu não consigo entender também. Só que aí o versículo 18 fala assim, o 17: até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O que aconteceu com ele? Ele entrou na presença de Deus. E quando ele entrou na presença de Deus, os olhos do coração dele foram abertos para enxergar o destino dos ímpios. Aí ele olhou e falou: certamente os pões em terreno escorregadio. Você olha para aquilo e você fala: Deus, aquilo ali não é a verdade. Às vezes ele está naquele bar ali bebendo, porque ele brigou, foi com a mulher dele, está ali, está enchendo a cara, porque ele não pode nem voltar para casa, porque se ele voltar para casa, já era. Às vezes ele está ali, porque ele já não sabe mais o que fazer com o filho dele, com a filha, e aí ele está enchendo a cara lá, porque ele não tem mais família. Isso faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que vai, e quando acordamos, quando levantamos, Senhor, Tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado no íntimo, eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, mas tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Por quê? Depois de tudo aquilo, ele caiu na realidade, viu o destino, falou: não, calma aí, está muito bom aqui onde eu estou. O que eu estou fazendo está me dando um destino. E eu fiz do Senhor o que? Eu comecei a olhar e falar: Senhor, o Senhor é bom. Às vezes nós precisamos parar para abrir os olhos do nosso coração e enxergar a bondade de Deus. Quem nós éramos há algum tempo atrás? O que nós estamos fazendo nesse exato momento, domingo de manhã? O que nós estamos vivendo? Se você quiser ser mais fértil no seu pensamento, mais criativo, imagine, se Deus não tiver misericórdia da sua vida, o que você pode estar vivendo daqui a 10 anos, se você não estiver na presença de Deus. Ontem, 5:30 da manhã, acordamos para ir para aquele vídeo que passamos aqui do Dia dos Apóstolos. Alguns líderes foram para lá. E quando eu estava lá, nós tiramos uma foto dentro do ônibus, na hora da volta. E eu falei: meu Deus, há mais ou menos 7 anos atrás, 8 anos atrás, nós estávamos dentro de um ônibus como esse. Tinha muita gente comigo naquele dia, que não estão mais aqui. Que naquele dia talvez eles não entenderam a beleza, o privilégio que era estar dentro daquele ônibus. E 7, 8 anos depois eles não estão mais lá. Passou-se. Nós não sabemos, irmãos. Nós precisamos ter um coração grato e pedir a Deus: Senhor, que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos eu possa estar na Tua presença, fazendo do Senhor, buscando, entendendo que o Senhor é bom, que está perto do Senhor é muito bom, e que o Senhor é o nosso refúgio. O tempo todo o nosso coração, irmãos, ele vai se inclinar, ele é tentado a se inclinar para a ingratidão. Essa mensagem, ela vai atingir várias áreas da nossa vida, e precisa atingir mesmo, não só aqui. Por quê? Para nós fazermos parte da família de Deus, nós precisamos nos manter gratos. E você que está aqui hoje, eu não sei quem está aqui, tem uns visitantes aqui hoje, eu não sei quem está aqui, que está firme com o Senhor, que está servindo. Eu não sei qual é a condição da sua vida hoje, mas uma coisa é certa: eu vou passar alguns passos nessa manhã que você vai precisar aplicar na sua vida, independente se você está na igreja ou não, se você serve a Deus ou não, o tempo que você tem de crente ou não, se você tem 1 ano de convertido ou 10 anos de convertido. Aliás, eu vou dizer mais: para quem tem mais tempo de crente, o desafio de manter a gratidão ao coração é muito maior, porque vir para o culto se torna uma coisa comum.
participar de reunião, eu já sei de tudo. Eu já sei que vai vir um louvor, eu já sei que depois alguém vai subir para dirigir, eu já sei que vai... Esse texto que eu estou lendo, talvez alguém fale assim, eu já li esse texto. Eu vou falar um texto aqui, que muita gente vai falar assim, nossa, mas isso aí eu já escutei várias vezes. E se manter grato, depois de 10 anos servindo a Deus, é muito difícil. O primeiro passo que nós precisamos ter para nos mantermos com o coração grato é reconhecer a condição que estávamos ou estamos. É ter os olhos do nosso coração aberto para a nossa real condição espiritual. Em Efésios capítulo 2, do 1 em diante, vai dizer assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, fala assim, todos nós, não, fala com voz de quem entende como está, fala assim, todos nós. Você está entendendo isso? Todos nós também vivíamos como ele. Você pode passar hoje e falar, rapaz, que loucura aquilo ali, o cara está lá bebendo, estragando a sua família. Quem éramos nós alguns anos atrás? Nós não estávamos lá no meio também, fazendo a mesma coisa. Talvez estamos fazendo, porque tem gente que está na igreja e que não muda. É uma coisa aqui, quando chega em casa, vive do mesmo jeito. Olha só, olha só. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O que nós merecíamos? A ira de Deus. Pecadores destinados à perdição. Essa era a nossa condição, ou talvez é a nossa condição. Como eu falei, essa mensagem se aplica para todos. Porém, a continuação do texto é uma boa notícia para nós, irmãos. Pastor, como assim? É uma notícia maravilhosa. Olha o versículo 4 de Efésios 2. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, para quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O pastor é salvo porque ele prega, porque ele toca. O irmão ali, você viu, ele é salvo porque ele está servindo. Não. Porque podemos estar fazendo tudo isso aqui, podemos estar tocando com o coração longe de Deus, podemos estar cantando com o coração longe de Deus, podemos estar pregando com o coração longe de Deus, podemos estar servindo no meio da igreja com o coração longe de Deus, podemos estar na mesa de som com o coração longe de Deus, podemos estar com as crianças com o coração longe de Deus, podemos. Então a salvação não é por obras, não é pelo que eu faço, mas é pela graça de Deus. Ele nos amou primeiro. Olha, então, pastor, mas como assim? Olha o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, uma vez que eu sou salvo, então agora eu vou fazer boas obras. Entenda algo, você não é salvo por fazer boas obras. Você é salvo para fazer boas obras. Você viu como que muda? Então por que eu venho aqui cantar? Eu vim aqui cantar porque eu sou salvo, e é uma maneira de eu dar graças a Deus pelo aquilo que Ele fez na minha vida. Por que eu sirvo na mesa de som? Porque eu fui salvo e sou grato a Deus, e agora eu estou aqui servindo meus irmãos na mesa de som. Por que eu sirvo com as crianças? Porque eu sou salvo, e agora eu posso aqui demonstrar o meu amor a Deus servindo essas crianças. Muda tudo. Não é para ser salvo, mas é por ser salvo. Ele vai terminar, as quais Deus preparou antes de nós a praticarmos. Então o primeiro passo nós precisamos reconhecer isso, a condição que nós estávamos. Eu não merecia estar aqui na frente. Aliás, eu não merecia nem estar sentado aí entre os irmãos. Eu me lembro de um dia, um rapaz foi me evangelizar, um pastor, hoje ele é pastor também. Ele me entregou um panfleto na rua, lá no Apurá. Eu peguei o panfleto, amassei na frente dele, joguei no chão e ri da cara dele. Eu tinha 14, 13 anos.
peguei o panfleto, ele evangelizando, não, irmão, toma aqui, Jesus te ama. Eu peguei e falei, tirei sarro. Era bonzão, era sarrista. Sabe o cara que é sarrista? Eu tirei sarro dele. 2 anos depois eu estava entregando panfleto na rua também, já tinha me convertido. E com quem que eu me deparo na rua? Com o pastor. Fui conversar com ele, falei, pastor, eu queria te pedir perdão. Porque um dia você veio me entregar um panfleto e eu joguei ele no chão e ri da sua cara. Mas hoje eu estou aqui do mesmo lado que você. Eu não merecia estar aqui. Nenhum de nós merecemos estar aqui. Tem gente que está achando que está aqui, que está fazendo, mas porque merece. Não. Se você olhar para a sua condição, você vai falar, cara, eu não merecia. O meu destino. Se você for um pouquinho criativo. Eu converso muito com o pastor Marcelo. Qual é o destino daqueles que não tiveram pai? E que a igreja não entrou na vida dele? Qual é o destino daqueles... Nós conhecemos quantos casamentos desfeitos? Até dentro da igreja a gente conhece. Mas quantas pessoas destruíram o casamento, cara? Porque não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus na sua vida, entrar, deixar Jesus entrar. É um privilégio estar aqui hoje. Era para nossa família estar perdida. Um dia desse eu tinha que pegar minha esposa assim, peguei o celular, ela estava meio revoltada com algumas situações. Aí eu tive que pegar o celular e mostrar para ela aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Não mostrei minha conta do banco, porque senão ela ia ficar mais revoltada ainda. Não mostrei o meu curso de teologia. Não mostrei meu diploma da faculdade. Não mostrei para ela, pastor, o meu, sabe? Não mostrei a minha rede de relacionamentos. Como que fala lá, Daniel? Quando é... Como que chama lá? Quando é o ciclo de amizade lá, ó. É isso aí. Não mostrei que, ó, tá vendo aqui, ó, sou cercado por empresários aqui, pastor Marcelo, Gabriel, não mostrei minha lista de network para ela. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, tem a empresária Tina, tem a empresária Camila, a empresária Maria, sabe? A Yumi, a empresária Nayara. Não. Sabe o que eu mostrei para ela? A foto dos meus filhos em cima do altar. Mostrei para ele e falei assim, ó, vale a pena a gente continuar. Não deixa a ingratidão entrar no teu coração, não. Não deixa. Porque isso aqui vale mais do que diploma, vale mais do que faculdade, vale mais do que network, vale mais do que conta de banco. Tem pai aí, quando nós fazíamos o salto, ia pra rua aí, encontrava com um filho de empresários no meio da rua. O cara fala assim, meu pai tem uma empresa. Eu falei, você não tá lá com ele, porque a droga não me deixa ficar lá. O pai desse rapaz, dessa mulher, pagaria tudo para ter o filho dele na presença de Deus. Aliás, para eles, nem na presença de Deus, só tem uma vida longe das drogas. Vê o teu filho tocando, Camila, aqui em cima. Dá graças, cara. Dá graças, Senhor, muito obrigado. Não, te dou graça. Não é só tocando aqui. Vê seu filho aqui, sua família aqui. Dá graças. Dá graças, Senhor, obrigado, Pai. Olha onde você estava e como talvez seu filho ia viver se você não tivesse conhecido Jesus. O segundo passo que nós precisamos dar, além de reconhecermos o estado que nós estamos e ver da onde Deus nos tirou e nos chamou, é entender o privilégio que nós temos por nós não andarmos mais sozinhos. Nós andávamos sozinhos, irmãos, sem destino. Hoje nós temos uma família espiritual que nós chamamos de igreja e que deveria expressar totalmente a vontade de Jesus nessa terra. Efésios capítulo 2, 19, nós já lemos, é o texto que a gente está lendo direto aqui, fala, portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Existia um muro entre eu e você, entre nós, irmãos, que nos separava. Mas hoje não. Nós não somos mais estrangeiros, mas nós somos chamados de cidadãos do céu, de membros da família de Deus. Nós fazemos parte, Paulo fala, de uma família que é no céu e na terra. Nós fazemos parte de uma família espiritual, que é no céu e é na terra. Olha que maravilhoso, que privilégio. Nós andávamos sozinhos. Pastor, eu entendi isso. Então eu entendi que primeiro eu tenho que reconhecer
Onde eu estava? A minha condição. Porque se você não reconhecer, você vai começar a se tornar ingrato. Ou ingrata. Os filhos aqui, só para lembrar, para os filhos. Se seu pai e sua mãe não tivessem tomado uma decisão de aceitar Jesus, você ia estar vivendo uma vida desgraçada. Então honre teu pai e tua mãe dentro de casa. Respeite eles. Seja obediente. Seja grato a Deus pelo pai e a mãe que você tem. Está entendendo isso? Não ache que você está conseguindo porque você é talentosa, não. Seja grata e saiba que você tem um pai e uma mãe que investem a sua vida, que tomou a decisão de mudar de vida lá atrás, que pagou um preço, que abriu mão de amizade, que abriu mão de emprego, abriu mão de um monte de coisa, para poder estar aqui servindo a Deus. E é por isso que vocês têm o privilégio hoje de estar na presença. Então seja grato. Está entendendo isso? Seja grato. Não é indireta aqui, eu estou só falando que é isso. Porque o filho está achando que não, é porque eu sou bonzão, é porque eu sou, não, é porque eu tenho capacidade. Claro que tem. O seu pai preparou lá um caminho para você, pagou um preço aí na vida, para você não estar hoje sofrendo. E agora você faz o quê? Se levanta quando seu pai dentro de casa, quando sua mãe dentro de casa. Não é esse o caminho. Não seja ingrato. A colheita do ingrato é terrível. A colheita do ingrato é terrível. Seja grato. Pastor, mas meu pai e minha mãe nem servem a Deus. Rapaz, é indiferente. Eles pavimentaram uma estrada para você poder trilhar por cima dela. Eles pavimentaram uma estrada. Se você consegue andar hoje com o seu carrinho aí, estou falando espiritual aqui, tá? É porque pavimentaram. Porque senão, se eles não tivessem pavimentado para você, você estava cavando estrada aí, abrindo no facão, e aí você ia ver como que era. Mas teu pai e tua mãe pavimentou uma estrada para você. Seja grato. Reconheça onde você estava. E segundo passo, entenda que hoje você não caminha mais sozinho. Pastor, eu entendi isso. Então agora vamos iniciar a pregação. Estou brincando. Como que nós podemos manter o nosso coração grato, pastor? E viver como família de Deus? Eu quero usar um texto que ele é muito claro de como nós podemos reagir com relação à gratidão. E hoje nós podemos ir para um nível totalmente diferente de gratidão no meio da nossa igreja, se nós entendemos esse texto. Lucas capítulo 17. Você viu que eu li 500 textos, né? Se você depois falar para mim que o que eu preguei está fora da palavra, Lucas capítulo 17, versículo 11, vai dizer assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. Por que eles ficaram a certa distância? Porque eles não podiam se aproximar de Jesus. Eles não podiam ter comunhão com Jesus. Aliás, não só com Jesus, como com ninguém da família deles. Eles viviam isolados em uma vila. A Bíblia diz que Jesus estava passando próximo. Só que ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigindo-se a ele e ficaram a certa distância. 13. E gritaram em alta voz. Por quê? Eles não podiam se aproximar. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Ele nem se aproximou deles. Ele só deu uma palavra, um comando: vai se apresentar aos sacerdotes. Ao sacerdote. Quando eles iam, foram purificados. Então naquele momento que eles saem dali, eles vão se apresentar ao sacerdote, e eles são purificados no meio do caminho. Um deles, quando percebeu, quando viu que estava curado, porque esse aqui teve os verdadeiros olhos abertos, os outros tiveram só os olhos naturais abertos, e viram a cura exterior. Aquele homem não. Aquele homem, além da cura, da vista, dele ter visto com os olhos naturais, os olhos deles, do coração deles se abriu. E aí ele vai dizer o seguinte: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse para dar louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Quem foi dar louvor? Um estrangeiro. Às vezes a gratidão vem
dos de fora. Vem daqueles que chegaram há pouco tempo. Porque quando vai passando o tempo, a gente vai tornando o nosso coração endurecido para ser gratos. Olha como que é as coisas. Não se achou nenhum que voltasse para dar louvor a não ser esse estrangeiro. Versículo 19. Então lhe disse: levante-se, vá, a sua fé te salvou. Esse texto, irmão, é claríssimo com relação à gratidão. Se eu perguntasse para qualquer um aqui, esse texto está falando do quê? Dificilmente alguém ia falar assim: não, esse texto está falando sobre o poder que Jesus tem de liberar a palavra de longe e curar. Não, esse texto está falando sobre que se a gente clamar de longe, Jesus nos escuta. Não. Todo mundo, se você for perguntar sobre esse texto, a pessoa vai dizer, apesar de nós podermos usar isso em uma interpretação, mas todo mundo vai falar assim: esse texto está falando que nós devemos ser gratos a Deus. Porque é claro, ele nos ensina isso. E esse texto, ele tem alguns princípios que nos levam a entender algo. Olha só, olha o primeiro princípio. A gratidão, ela é prática e visível. Versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Sabe aquele negócio que eu falei no início, que dá pra você falar: não, Deus sabe do meu coração. Não, a minha esposa sabe que eu sou grato a ela. Não. Não. Tem que falar. Ela fez uma comida lá que te agradou. Tem que falar: muito obrigado, eu gostei muito da sua comida. Não adianta você falar: não, ela sabe que eu gosto da comida dela. Seja grato, expresse gratidão. Expresse gratidão. A gratidão, ela é prática e visível. Ela não é algo. Quando ele percebeu, o que ele fez? Começou a louvar, glorificar, louvar a Deus, e foi para frente de Jesus, se ajoelhou, agradecendo: muito obrigado. Então não é algo que assim: não, Deus sabe do meu coração. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Esse negócio de você falar: Deus sabe do meu coração, não é real. Pelo menos nesse texto, não é real. Alguém que é grato, ele quer se expressar. O dia do aniversário da pessoa, você quer mandar uma mensagem, falar para ela: olha, sou grato a Deus pela tua vida, muito obrigado. Nós fazemos o dia da família na minha casa. Isso é para os líderes que quer ser curado, que quer ter a casa alinhada dentro de casa, que não quer só fazer que aprendeu ontem com o apóstolo Renê que a nossa principal célula é a nossa família. Sabe, aí a pessoa vai fazer o quê? Não, eu vou fazer minha célula, mas vou cuidar da minha célula principal, que é a minha casa. Eu não vou deixar de fazer com a minha casa, porque mais importante do que aquela célula que eu faço na quinta, é a minha célula dentro da minha casa, que eu preciso cuidar dela. Toda célula, todo dia da família que eu faço, eu mando mensagem para quem fez o estudo e agradeço. Faço meus filhos agradecer. Toda vez eu mando mensagem para o Robson e a Yumi, são os dois que fazem. Mando: Robson, estou aqui com a minha família, acabamos de terminar o estudo e eu queria orar pela sua família, porque eu sei que não é fácil. Boto o Emanuel para orar pela família do Robson. Outra semana eu boto a Isabel, outra semana eu boto o Lipa. Eu já orei, a Dani já orou. A gente ora agradecendo. Ele sabe que eu sou grato. Ele sabe. Pode acontecer de um dia eu esquecer? Pode. Normalmente eu não esqueço. Mas quando termina, toda vez eu mando mensagem: eu queria te agradecer pelo cuidado que você está tendo com a minha casa, por esse estudo que você fez. Mas isso é para quem? Para quem entendeu o que é gratidão. Isso aqui é para quem fazia os estudos sozinho toda semana, e quando alguém se levantou e falou: pastor, posso fazer? Eu falei: Deus, muito obrigado, levantou alguém para me ajudar, e agora eu tenho que ser grato. Você está entendendo isso? É expressada. Não. Eu não queria nem provocar, mas qual foi a vez que você mandou mensagem? Você mandou uma oração agradecendo pela vida deles? Não precisa responder, porque você nem faz o dia da família. Você não manda, porque você não é só porque você não é grato, é porque você é irresponsável com a sua casa. É diferente. Passa a ingratidão. Você não entendeu o que é ser sacerdote, o que é cuidar da tua casa, o que é não precisar de ter um pastor dentro da tua casa consertando as coisas.
você assumir que você é o sacerdote e pastor da tua casa, e você sentar na mesa com os seus filhos e falar assim: nós vamos ter o dia da família e agora aqui nós vamos sentar e consertar algumas coisas. Está errado isso aqui, você está respondendo tua mãe. Você está quebrando as coisas aqui dentro de casa. Você está entendendo isso? Mas vamos voltar para a gratidão. O grato, ele expressa isso. Por isso que quando eu chego na igreja que eu falo assim: mande mensagem para o seu pastor. Alguém diz: não, meu pastor sabe que eu amo ele. Eu falo assim: rapaz, não sabe não. Não sabe não. O grato, a gratidão, ela precisa ser prática e visível. Prática e visível. Toda a igreja que eu vou pregar, eu faço o que depois que eu prego lá na igreja? Mando mensagem para quem me convidou, para o pastor, e agradeço. Pastor, eu quero agradecer pela oportunidade que você me deu de ministrar nessa igreja. Foi um privilégio para mim estar ali. E todo mundo que eu abro portas, eu falo assim: manda uma mensagem para ele agradecendo. Ele abriu uma porta para você, manda lá, agradece. E quando você é alguém grato, outras portas se abrem para você, porque a gratidão tem esse poder de abrir portas onde não existem portas. Aí você tem acesso até a desfrutar, quando você é grato. Eu não estou falando aqui, olha, presta atenção, eu não estou falando aqui de ficar melando alguém. Eu não queria usar essa palavra que é muito feia, mas puxar saco, não é isso que eu estou falando. Porque as pessoas confundem quem elogia, com aquele cara que, é um puxa-saco. Ele está, eu queria usar outra palavra, não ser tão feia assim, mas é isso. Bajulador, obrigado, era essa palavra que eu estava procurando. Bajulador. Eu não quero ser bajulador. Não. O seu problema é com ingratidão. O seu problema é com ingratidão. Não é sobre ser bajulador ou não. É com ingratidão. Você não sabe ser grato. Você não sabe ser grato. Pastor, que palavra dura é essa para vivermos com... É assim. Porque aí, se você não aprendemos a viver com gratidão, eu vou olhar aqui, o pessoal do louvor toca aqui, de vez eu mando mensagem para um, para outro: olha, parabéns, foi uma benção. Como eu tenho que corrigir também, quando dá errado. Aquilo dali pisou na bola, hein? Você chegou atrasado, você prejudicou todo mundo. Agradeça a Deus pela oportunidade. Não faz por esse caminho não. Nós precisamos aprender a ser gratos. Gratidão. Segundo princípio: não são todos que reconhecem a quem devem a gratidão e que praticam a gratidão mesmo sendo curados. Versículo 17, Jesus perguntou: não foram purificados todos 10? Onde estão os outros 9? Irmãos, foram 10 que foram curados. 9 não sabiam para quem agradecer. Nós não sabemos a história, se eles foram realmente se apresentar ao sacerdote. Talvez foram porque era a lei, era a obrigação. Olha, isso aqui é uma revelação. Tem coisas que você pode fazer por obrigação, porque é a lei. Mas tem coisas que você faz por gratidão, vai além da lei. Isso aqui é uma revelação para nós. Minha obrigação era só varrer o chão. Eu venho aqui e varro o chão. Quando alguém me cobrar, fala: rapaz, você não viu que o banheiro estava tudo sujo lá? Pastor, eu fiz minha obrigação, limpei o chão. Estou dando um exemplo prático só para a gente entender. Minha obrigação como pastor é vir aqui só pregar. Vamos praticar assim? Não é ficar subindo em cima de caixa d'água para colocar água para as crianças lá em cima. Se eu trabalho só na lei, eu faço o quê? Minha obrigação é vir aqui pregar domingo. Mas o grato, ele vai além da lei. Eu vou pregar, mas o que precisa? A mais do que isso. Então eu vou fazer com muita gratidão a Deus. Deu para entender? 9, talvez foram se apresentar só ao sacerdote, China. Foram só lá, cumprir a obrigação religiosa, para agora poder viver a vida deles. Mas teve um que falou: eu vou ter que me apresentar mesmo ao sacerdote lá, porque eu quero viver também em família. Mas peraí, teve um que me liberou uma palavra, teve um que é o meu Senhor, eu tenho que ir lá, me ajoelhar e me prostrar diante dele. Então, não são todas as pessoas que reconhecem.
A quem devem gratidão? Entenda uma coisa, com todo o amor, não é ao pastor que você deve gratidão. Pastor, como assim? Não. Se for só, não, vou lá. Não. Nós devemos gratidão a Deus, de onde Ele nos tirou. Uma vez que eu recebo isso, aí sim, eu consigo ser grato a todo mundo que está do meu lado. A porta que Deus me abriu, a oportunidade que Deus me deu. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando que você não deva ser grato a alguém, às pessoas. Eu estou falando que a nossa gratidão, ela deve exceder saber para quem nós estamos sendo gratos. Deu para entender isso? A quem nós estamos sendo gratos. Acima de tudo, é Deus. Quando você é ingrato com alguém, você está sendo ingrato com quem? Com Deus. Jesus olhou e falou assim, eles foram lá, basicamente é isso. Eles foram lá, cumpriu a lei, tá, e aí? É só isso? Mas só isso aqui reconheceu? Porque tem gente que não entende, irmãos. Tem gente que acha que está fazendo para o homem. Tem gente que acha que está fazendo para o coleguinha. Eu estou vendo, eu vejo várias situações e falo, meu Deus, como a igreja está virando um local de network, mais do que um lugar de expressar adoração a Deus. Tem gente que está se envolvendo com a igreja porque tem comércio e quer vender as coisas dela. Aí ela vê uma possibilidade, se eu for para aquela igreja ali, tem tantos irmãos, se eu conseguir ir lá, eu vou começar a vender minhas coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem nenhum problema. Teve irmãs aqui, a Camila faz bolo, eu indico ela para qualquer pessoa, faz um excelente bolo. E outras pessoas fazem bolo aí, né? Mas ela trabalha vendendo lá os bolos dela. Eu indico, não tem nenhum problema nisso. A Camila às vezes vai lá na conferência e pede, pastor, será que eu posso ir lá vender uns negócios lá? Eu converso com o pastor, pastor, tem uma discípula lá, ela trabalha com isso, ela pode. Só que no dia que te negarem, não vender, então eu vou sair daqui, vou ir para outra que é maior, que lá eu vou conseguir network para vender. Você não entendeu nada do que é a igreja, está entendendo? Não é isso. E às vezes, eu não estou falando só, eu estou falando de uma coisa bem prática, mas os caras estão fazendo network na pregação, network no louvor, network, e fazendo da igreja um lugar. Por isso que Jesus chega lá e fala assim, transformar a casa de oração em um covil de lobos. E ele sai chutando e quebrando tudo. A casa do meu pai é casa de oração. Aqui não é para ninguém se promover. Ninguém. Você está entendendo? Não é para isso. Não deveria ser. Quem não entende o que é gratidão, ele não sabe a quem deve ser grato. Terceiro, quem pratica a gratidão, é o terceiro princípio, expressa um verdadeiro louvor a Deus. Versículo 18, Jesus fala, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Por quê? Quando você é grato, você expressa louvor a Deus. Você pode não cantar, não tocar, mas quando você vive uma vida de gratidão a Deus, você o entrega louvor. Quando você é alguém grato, você está entregando louvor a Deus, adoração a Deus. Quarto, não podemos nos mover pela ingratidão dos outros. Isso aqui não está explícito na palavra, mas está implícito. Por quê? Jesus pergunta assim, tá, onde estão os outros? Aquele homem podia ter, sabe qual era a decisão daquele estrangeiro? Ele podia ter olhado e falar assim, cara, presta atenção aqui em mim, presta atenção em mim aqui agora, por favor. Talvez é a parte mais importante para você, não perca isso. Não se mova pela ingratidão dos outros. Não se mova pela ingratidão dos outros. Presta atenção aqui em mim, por favor. Não se mova pela ingratidão dos outros. Mas ciclano não faz, ciclano não está aparecendo, não dá nem notícia. Não vamos mover pela ingratidão dos outros, não. Aquele homem podia ter olhado e falado assim, 9 estão indo para lá, eu vou junto com eles. Eu também fui curado como eles, eles também foram curados como eu, e eu vou seguir eles. Mas aquele homem falou, não. Eu fico imaginando a cena, eu posso imaginar isso. De repente ele falou, rapaz, fomos curados, fomos, todo mundo feliz, vamos lá falar com Jesus. Os outros falaram, que eu não, quem me curou foi Deus.
vou cumprir a lei, vou me apresentar ao sacerdote. Ele falou, não, rapaz, nós precisamos voltar lá. Talvez alguém falou para ele assim, rapaz, ele falou com você de longe, nem te deu atenção. Você viu, nós chegamos lá perto, lá, ele nem chamou a gente para perto. Não precisa ir lá não, vamos se apresentar para o sacerdote, vamos viver a nossa vida. Ele olhou e falou, não. Eu conheço tantos pastores, cara, que quando cresceram abandonaram o propósito, abandonaram tudo. Eu não posso me mover pelos ingratos. Eu não posso me mover por aqueles que... Não, eu tenho que saber o que Deus tem para mim, aonde Deus me tirou. Eu tenho que saber a quem eu devo louvor e honra. Eu tenho que saber que a minha gratidão louva a Deus, e não ir pelo conselho e pelo caminho dos que são ingratos. Não posso fazer isso. Não sabemos se eles foram viver a vida deles, como eles foram. Provavelmente foram, se apresentaram aos sacerdotes e foram viver com a sua família. Mas existe um quinto ponto que eu estou encerrando agora, que para mim é o fundamental. Aquele que é grato, ele não experimenta apenas milagres, porque aqueles homens experimentaram milagres. Eles vão gozar da plena salvação. No versículo 19, Jesus diz assim, depois dele ter agradecido, falou assim, levanta, a tua fé te salvou. Os outros 9 escutaram isso? Não. Olha para você ver, cara. Todos foram curados, mas só um, aquele que foi grato e permaneceu, escutou isso aqui do Senhor Jesus: sua fé te salvou. Porque Deus, Ele não quer apenas te curar. Deus não quer só te dar um emprego. Eu estava contando, na nossa célula teve câncer curado lá. Porta de emprego, então, nós perdemos a conta de orar lá por porta de emprego. E nossa, orava, na outra semana a pessoa estava trabalhando. E eu estou ficando ousado, até na célula também. A Dani também está lá, ousada na célula. Não, nós vamos orar aqui agora e Deus vai fazer assim. Um tempo desse atrás, eu falei assim, fui numa célula, falei, ó, você está trabalhando assim, tá ruim para você? Tá, nós vamos orar aqui agora e Deus vai abrir uma porta. Na semana seguinte, a pessoa conseguiu um emprego, nem comunicou para dizer, ó, só para dizer que deu certo, viu? Fiquei sabendo que está trabalhando. Não, você não sai 5 horas da manhã, porque você está saindo agora às 8. Não, agora eu arrumei um emprego aqui do lado de casa. Falei, ia contar isso quando para nós? Nós orou semana, agora quinta-feira nós orou, segunda-feira você já está em outro emprego. Você não vai nem pelo menos falar, né? Ó, obrigado, deu certo. Mas agora o emprego ficou do lado de casa. Ficou mais cansativo para a pessoa vir para o culto. Deus não quer te dar só um emprego. Deus não quer só te curar. Deus não quer só curar. Câncer, na nossa célula foi curado. Sabe o que é câncer? A pessoa está com exame, está aqui, ó, um monte de nódulo no peito. Um mês depois ela trazer o exame e mostrar, não tem nada. Uma oração feita no meio de uma célula, dentro de casa. E depois de um mês, nem tchau. Ninguém está cobrando aqui gratidão aos homens. Não é isso. O que eu estou tentando explicar é que Deus não quer que você só receba milagres. Deus quer que você desfrute da plena salvação. Aquele homem não recebeu apenas um milagre. Agora, a Bíblia falou, a tua fé, Jesus falou, a tua fé te salvou. Deus tem um convite para a sua família. Deus não quer fazer somente milagres. Ele quer, o Deus de milagres, Ele não mudou, Ele continua operando. Mas Ele quer a salvação, Ele quer que a salvação te alcance e que você possa cumprir o propósito como família de Deus. Qual é o propósito de você viver como família de Deus? João 1,12, contudo, os que receberam deles, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus não quer que você apenas receba um milagrezinho na semana, uma dipirona espiritual para voltar no outro. Não. Deus quer que você receba a plena salvação. Só quem só desfruta disso, os gratos. Só quem entende de onde estava, como vivia, aonde Deus nos plantou, como Deus quer fazer, sabe? Reconhece o milagre que quem fez.
aquela mulher dentro da cela? Foi foi outra pessoa lá? Claro que não, foi Deus. A nossa indignação é: meu Deus, como uma pessoa vai se voltar, vai abandonar Deus depois disso que ele fez? Eu estava com o Covid em cima da cama, quando teve a pandemia, quase morrendo, eu e minha sogra. Nós somos tão unidos, eu e minha sogra, que até no Covid nós dois estávamos juntos. Ela no quarto dela lá morrendo, e eu no meu quarto morrendo lá. Lá no quarto, a Dani no meio, cuidava de um e cuidava do outro. Cuidava de um e cuidava do outro. Não foi? Isso é verdade. Aí quando a gente começou a melhorar, eu me lembro que um dia eu sentei na beira da cama, e falei: Senhor, o negócio estava feio. Eu falei: Deus, se eu morrer aqui, eu falei, olha, mas se o Senhor me tirar daqui, eu vou trabalhar o dobro para o Senhor. Tudo que eu fiz até hoje, eu vou fazer o dobro. No outro dia eu levantei, no outro dia eu não conseguia ir no banheiro. No outro dia eu sentei do lado na cama e fiz assim, ó, o ar chegou, eu não conseguia respirar. Levantei da cama e fui no banheiro. E quando eu estava indo no banheiro, eu pensei: rapaz, Deus curou. E agora eu vou fazer o quê? Ser grato a Ele, trabalhar o dobro do que eu falei que ia trabalhar, do que eu já trabalhei até hoje. Mas às vezes o que acontece com a gente? Recebemos milagres, recebemos a cura, somos abençoados e vamos só cumprir a lei. Abandonamos a gratidão a Deus. Vamos pedir para Deus mudar isso no nosso coração hoje? Você pode fechar seus olhos e pedir para Deus mudar isso dentro do seu coração?